A gente vai chamar o professor emérito da Unicamp, a gente foi, inclusive, notícia no Portal Vermelho, economista, muito conhecido pelo domínio das teorias dos grandes pensadores, incluindo o Keynes e o Marx. Ele que falou um pouquinho a respeito das adesões dos economistas do Plano Real à candidatura do ex-presidente Lula, sendo que o PT tem um histórico de ser crítico dos programas neoliberais do PSDB. Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Seja bem-vindo, Luiz Gonzaga Beluso. Tudo bem, professor? Como é que você está? Tudo bem, Pedro. Eu estou bem aqui, um pouco ansioso também com essa depoimento, essa entrevista com o Lula, né? Como todos estamos, que eu acho que nesse momento nós temos que concentrar nossas energias toda a nossa energia para promover uma reviravolta no Brasil, né? Resgatar o Brasil dessa situação muito difícil em que está, deplorável mesmo, não só do ponto de vista econômico, né? Mas também, sobretudo, do ponto de vista cultural e do compromisso com uma discussão, um debate plural, honesto. Por isso que eu fiz o depoimento a favor agradecendo a adesão dos meus colegas, muitos são meus amigos, com os quais eu não concordo do ponto de vista econômico e das políticas econômicas, mas que eu respeito, e acho que nós temos que entrar num debate mesmo muito aberto, muito sério, que não é feito pela mídia convencional. A mídia convencional se homiziou ali numa caixinha em que eles repetem as banalidades neoliberais, como você disse, né? Mas então a gente tem que ajudar a desconstruir essa convicção maciça, que mais parece uma crença, né? Eu fico muito preocupado, porque quando a economia vira uma religião, como já diziam outros, né? Até o Max Weber, que não era marxista, quando vira uma religião é uma coisa perigosa, porque ela começa a abafar a sua capacidade de compreender. E o que eu estou vendo no mundo inteiro, não só no Brasil, por exemplo, agora com essa política de luta contra a inflação, de uma maneira muito inadequada, que está levando a economia global, com preocupação de muita gente, para uma recessão que não sabemos ainda qual é o tamanho, que vai atingir o Brasil. Então, nós temos que estar muito preparados, né? Sobretudo do ponto de vista da reconstrução institucional, né? Ou seja, das relações, sobretudo, entre as funções, o papel do Estado na economia, o setor privado, né? Porque essas exclusões Estado ou mercado, por exemplo, já foram superadas no pós-Segunda Guerra, né? Com o surgimento do Estado do bem-estar, do Estado keynesiano. Depois isso sofreu uma dura derrota nos anos 70, né? E aí você construiu toda essa arquitetura que está nos levando a várias crises sucessivas, as pessoas não lembram, né? E com o aumento da desigualdade, o que é o pior, né? Quando eu olho o Paulo Guedes falando, eu fico assustado, porque essa questão da pobreza, da desigualdade, não entra no modelo dele, né? Então ele fica falando que vai vender as praias do Brasil para reduzir a dívida externa. Eu nunca vi um negócio tão fora de propósito, né? Tão absurdo. Então, o que nós temos que fazer, a nossa luta agora, para reconstituir o mínimo de razoabilidade nesse debate. Eu não vou falar racionalidade, porque eu não gosto dessa palavra, mas de razoabilidade, de aproximação com os outros, de ser capaz de investigar, de ser criticamente observador e, ao mesmo tempo, ser disposto a abrir mão daquilo que você acha que é certo, e às vezes você tem na observação, na disputa, na discussão, você descobre que às vezes o seu opositor pode estar certo, né? Eu tenho certeza que uma das razões que está levando o mundo inteiro a essa situação econômica difícil, particularmente o Brasil, é essa transformação da economia numa crença, né? Nós sabemos que a economia é um processo, né, de autotransformação, em que o capitalismo, na verdade, se autotransforma para continuar o mesmo do ponto de vista das suas
leis fundamentais, mas ele se transforma, ele exige outros processos de controle, por exemplo, né? Vejo o caso absurdo do Brasil ter adotado o teto de gastos, né? Que é uma impropriedade absurda, né? Não existe em nenhum lugar do mundo. Quando eu falo para os meus amigos economistas de outros países, eles resmungam, eles não falam, mas o que é isso que vocês inventaram? Isso é uma outra jabuticaba, né? A despeito de eu gostar muito de jabuticaba. Jabuticaba é muito bom. Mas eu queria te dizer que o independente, na verdade, eu acho que a vitória do Lula está mais ou menos estabelecida, né? Mas o governar não vai ser fácil porque você tem, além disso, esse cerco que está sendo feito em cima do Lula para que ele adote umas políticas mais condizentes com essa visão religiosa que eu mencionei, né? Então vai ser preciso muito esforço e muito ajuda. Por isso que eu estou sugerindo, viu, Pedro, que ele faça uma reconstituição institucional e crie, na verdade, conselhos que abriguem empresários, funcionários do governo, altos funcionários, gente da sociedade civil, né? Para dar essa representatividade, para não virar uma coisa tecnocrática que você vai entregar a um ministro, a dois ministros. Não. Você vai fazer um debate, vai ser exatamente a reconstrução, tem que ser uma coisa mais coletiva. Então eu espero que isso seja feito, né? A semelhança do que já foi feito no Brasil no período do presidente Juscelino Kubitschek, que criou os grupos executivos para, na verdade, coordenar o avanço da economia, a industrialização, e foi o período mais, na verdade, bem sucedido do ponto de vista da construção da base econômica e industrial do país. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: você deu uma entrevista para o Portal Vermelho falando que as divergências de política econômica com esses economistas do Real, com essa direita econômica, vão continuar no governo Lula, mas eles descartaram o plano Paulo Guedes. O Paulo Guedes realmente parece que é carta fora do baralho e que essa ideia, esse neoliberalismo agressivo com a extrema-direita do Bolsonaro, pelo visto, está desagradando a maioria dos pensadores intelectuais. É esse o quadro, mais ou menos, Beluso? E outra coisa que eu ia perguntar, o fato do Lula, que é uma coisa que a Folha de São Paulo fica batendo muito nele, que ele deveria entregar um plano econômico mais completo. Você acha que é a partir daí que vão surgir os conflitos desse novo governo? Eu acho que, na verdade, você vai ter, sim, divergências, vai ter oposições, vai ter conflitos, na medida em que você precisa se afastar desse receituário que eu diria que é caquético, né? O do Paulo Guedes, então, é uma coisa assim, de outra galáxia, né? Não é nem de outro mundo, é de outra galáxia, não tem nenhuma relação com o que está acontecendo. Mas é possível você fazer um avanço, um debate, juntando essas forças sociais que estão ligadas ao processo de construção econômica, etc., que na verdade tem participação na vida econômica. É importante você fazer isso, porque aí você pode realmente transformar essa dificuldade num caminho, né? Não vai ser uma coisa fácil, vai ser um processo realmente social, né? Sobretudo isso o Lula sabe fazer. Ele, na verdade, sabe ouvir, sabe escutar, sabe construir. E isso é muito importante, né? Porque nós não vamos... Essa história do Lula dizer qual é a política econômica dele, eu acho que é uma armadilha nesse momento. Ele tem que falar das coisas essenciais, que é, na verdade, proteger as pessoas que estão sofrendo muito nessas camadas de pobreza, de dificuldade para ter o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso ele tem que dizer, isso é uma coisa dele. Isso ele vai fazer prioritariamente. Podem ficar claro que isso é uma coisa dele, que corresponde à formação dele como cidadão, como homem e tal. Isso é uma questão inegociável.
Agora, em relação a outras coisas, eu acho que ele está habituado a fazer isso. Então, vai fazer essa construção institucional para que o debate entre essas camadas, né, que vão se representar nesses grupos, nesses comitês, que podem ser especializados, e hoje é preciso ter um peso muito grande para a ciência e tecnologia, para a inovação, e o Brasil tem potencial nas suas universidades para fazer isso. Então, eu acho que é mais importante essa construção institucional, mirando uma reindustrialização, mirando uma recuperação das políticas sociais, que não é só o problema do Auxílio Brasil, etc. É muito mais também o problema do emprego, como é que você vai mover essas pessoas para um emprego que o Estado vai ter muito papel nisso. Aliás, no mundo inteiro hoje está se discutindo o papel do Estado como empregador, certo? No mundo inteiro. Certo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, porque o pessoal está vendo que é preciso uma política que... Quais são os empregos? Você tem empregos, por exemplo, no complexo da saúde, que são empregos muito importantes, né? Aliás, você pode colar esse programa com uma reabilitação do SUS, né? Eu estava falando ontem aqui na minha casa, falando com o Serra, ele veio me visitar, e o Serra foi um ótimo ministro da Saúde, e ele foi um dos responsáveis pelo fortalecimento do SUS. Ele estava muito aborrecido, porque o pessoal desfinanciou o SUS. Então, hoje, por exemplo, na Inglaterra, uma das preocupações é com o fortalecimento do National Health Service, que é a tal a ministra lá, a Dama de Ferro, né? Foi enfraquecida. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Eu jantei com ela, sabia? Jura? Juro, eu jantei com ela. E foi um jantar engraçado. Eu não vou contar agora para a gente não perder tempo, mas jantei com ela assim, foi simpático e ao mesmo tempo curioso, né? Ela era badalada na época. Era badalada, era assim. E ela foi muito engraçada porque ela me pediu para falar, falou: o senhor é economista, eu fiquei interessado no que o senhor estava falando, e eu falei coisas que eram completamente contrárias ao que ela pensava, mas estava na época da reunificação alemã. E o Helmut Kohl, que também eu conheci, veio aqui, ele estava recebendo os marcos de Berlim Oriental, ou da Alemanha Oriental, no mesmo valor que os marcos da Ocidental. O que ela falou, ele está fazendo totalmente errado, ele tinha que dar um desconto. Eu falei: não, senhora, ele está fazendo certo porque ele vai dar um impulso importante de demanda na economia alemã. E foi o que aconteceu. Depois eu contei para o Kohl essa história, ele achou graça. Ele achou assim, fez uma cara. Mas, enfim, ela que começou esse enfraquecimento do National Health Service, que é uma conquista impressionante, que os ingleses ficam assim totalmente apavorados com as tentativas de fazer isso, né? Que isso é uma conquista do pós-guerra. Aqui, como no Brasil, o SUS é uma criação da Constituição de 88, não é? E eu disse para o Serra, eu sou amigo dele, apesar das nossas divergências, às vezes... Profundas, mas eu sou amigo dele, gosto dele e tal. E ele foi um bom ministro da Saúde, né? Sobretudo porque ele fortaleceu o SUS. E isso é uma das questões que nós vamos ter que tratar. Quais são... juntar um programa de emprego junto com algumas dimensões da vida que são, por exemplo, a saúde é pública, a educação é pública. Não existe experiência bem-sucedida de educação privada. Veja os Estados Unidos, onde a dívida estudantil é da ordem de mais de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Porque, na verdade, os caras não conseguem pagar. Sim. Né? Os americanos, eu não vou falar do sistema de saúde americano, porque isso é uma das maiores desgraças que você tem. Né? Exato, quem não tem dinheiro lá morre mesmo, não tem assistência, morre mesmo. E aqui é isso. Desculpa, pode falar. Não, aqui pelo menos você tem a criação desses
espaços que são muito importantes para você juntar com o emprego, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área da cultura. Cultura é uma coisa muito importante que tem que ser muito estimulada pelo Estado, né? Então, eu não sou, por exemplo, nosso potencial na área ambiental, nós temos a Amazônia que nós poderíamos usar como um ativo para, na verdade, engrandecer o Brasil, não só isso, mas também obter financiamento. Está todo mundo assim ansioso para ter uma relação com o Brasil em que você possa estabelecer regras e formas de proteção da Amazônia que vão ser vantajosas financeiramente para o Brasil. Eu faço questão de dizer isso porque eu tenho contato com muita gente fora. Será importante financeiramente. Os próprios fundos financeiros que se interessam pelos green bonds, eles vão, na verdade, aceitar esses green bonds por parte do Brasil. Isso vai melhorar nosso balanço de pagamentos. Isso é um ativo que a gente tem. E eu vejo esses caras atacando os ambientalistas, falando bobagem, né? Monumental. Então, o que o senhor falou agora há pouco, sobre a questão da criação do SUS e do sistema de saúde do Reino Unido, e você citou o caso do americano, que é uma desgraça. Eu acho que, no final das contas, esses governos ultraliberais fizeram a gente retomar esse debate sobre os serviços públicos. Mas, professor, agora eu realmente vou precisar interromper aqui, que a gente precisa reagir ao Lula. Queria agradecer a sua presença. Não, eu acho que tem que fazer. Põe o Lula, tira eu aí. O Lula é mais importante. Tá bom? Tá bom. Professor, bom descanso. Obrigado, um abração. Tchau, tchau. Um abração, tchau.